Vamos seguir. A rodada de perguntas desse segundo bloco é a repórter Isabela Alonso Panho, que está aqui comigo. Isabela, para quem que é a sua pergunta? Eu conheci a Isabela, ela foi no Congresso do MBL, não foi ela que foi? Bom dia a todos os espectadores, aos candidatos e candidatas. Foi ela, não foi que foi no Congresso do MBL? A minha pergunta é para a candidata Marina Helena, com resposta do candidato Pablo Marçal. Um dos maiores problemas hoje para o morador de São Paulo é a questão da Cracolândia e dos moradores, das pessoas em situação de rua. Candidata, a senhora é a favor da internação compulsória dessas pessoas? Boa pergunta. Gente, eu vou começar respondendo a deputada Tabata Amaral, dado que eu não tive o direito de resposta, e na minha tréplica eu falarei sobre isso. Vamos lá, primeiro ponto. Convido vocês a entrarem no meu Instagram, Marina Helena BR. Vocês vão ver lá. Você que ganha até R$5.000, você poderia hoje ser isento de imposto de renda. Se a Tabata não fosse contra um recurso com uma emenda que propunha exatamente isso. É só vocês entrarem lá e vocês vão ver. Tem matéria sobre isso, tem matérias, tá? A matéria do UOL, entra na rede que vocês vão ter acesso a todas essas matérias. Esse é o primeiro ponto. Em segundo, ela fez uma calúnia aqui, me chamando de mentirosa, que eu tenho um pai ministro, e eu quero explicar para vocês. Eu sou filha, assim, de pais separados. E eu vivi numa periferia do Maranhão e numa praia de pescadores até os 13 anos de idade com a minha mãe. Eu ralo desde muito cedo, desde os 10 anos de idade. Eu vendia natura para a dona Diná, que morava em frente à minha casa, com muito orgulho. Sempre ralei. Com 13 anos, eu fui violentada e fugi para a casa do meu pai. Nossa, e aprendi com ele a ralar, a trabalhar. Um cara que veio de baixo, que se fez sozinho. E isso foi o que eu fiz a minha vida inteira. Trabalhar para mudar a minha realidade daqueles que eu amo. E é isso que eu quero fazer por você. Trabalhar por você. Candidato, um minuto. Caramba, velho. Todo o investimento que a gente tira da educação faz com que as pessoas, vão para a situação de rua. Maior direito social, vou repetir, é emprego, e todo mundo vai ter emprego a partir de 2026, até o final de 2025, todo mundo vai ter emprego. Sabe por quê? Porque nós vamos trazer empresas para cá, São Paulo vai voltar a ser essa terra de oportunidade. Nós vamos continuar crescendo em 2026, e 27 e 28. Lembra aí, 26, 27 e 28. Você vai fazer o M é 28, é o número que você tem que fazer. Inclusive, entra no Instagram agora e vê o teatro que está acontecendo nessa disputa eleitoral. Nós não vamos deixar. Eu vim aqui ter uma aliança com vocês. Vamos ver esse anel aqui. Luciano Hang, meu. De mudança. 26, 27 e 28, mas então faz o M que é 28. Nossa, peguei esse código, velho. É igual o mesmo número, velho. Esse cara é muito mito, meu. Vai lá. Essa de mentalidade é M de Marçal. E eu quero pedir para você, não fique calado. Não estou usando dinheiro público, nós não temos padrinho político, só tem eu, você e Deus para ganhar essa disputa. Então eu quero pedir você que faça o M, sempre que escrever o M, escreva o número 28. 28 é o número da Prefeitura de São Paulo que você vai digitar aí no dia 6 de outubro. O pedido de direito de resposta da candidata Tabata foi negado, então agora a gente continua com a Marina. 1 minuto, por favor. Agora vamos falar desse problema grave que é a Cracolândia. Eu sou sim a favor da internação compulsória e eu vou explicar para vocês por quê. Um dos relatos mais tristes que eu ouvi durante o tempo que eu estudei propostas para a nossa cidade foi de um ex-dependente químico que falava das mães que passavam dias e noites na Cracolândia em busca dos seus filhos, das mães de todas as classes sociais que não voltavam para casa. Por isso, gente, essas pessoas que estão ali há mais de 5, 10 anos, elas não respondem mais por si. Por isso eu vou trazer a comunidade médica e dar assistência que essas pessoas precisam. A questão da internação compulsória é essa, eles não respondem mais por si. Essas mães não vão ter mais essa dor. E tirar os 80 mil moradores de rua da situação que estão hoje para não aumentar essa Cracolândia. Encerrando, então, o nosso quarto bloco do debate Redbot, eu vou fazer, então, a última pergunta, que foi enviada para a nossa equipe pelo professor Alan Coar,
do curso de graduação. O professor Alan foi meu professor. Do consumo da ESPM. Quem vai responder a esse questionamento é a Tabata com o comentário da candidata Marina. 16. O plano diretor prevê desativação até 2029 do elevado João Goulart, que é o Minhocão, como pretende iniciar então esse processo nos próximos anos e qual o seu plano para minimizar os prejuízos. Não é por nada não, mas eu acho que o professor Alan, acho que ele ainda me segue, porque eu falei disso nas minhas redes, porque a Tabata deu uma resposta, primeiro, inexequível, né? Inconstitucional, que ela queria dar mais poder para as pessoas que moram ao entorno, ter um poder maior de votos, que não pode, né? E segundo, que ela não respondeu a pergunta, porque ela não sabe o que fazer com o Minhocão. Vamos lá. Bônus nessa desativação. Agradecer ao professor Alan pela pergunta. Eu já me posicionei em relação ao Minhocão. Existe uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores que diz que nós precisamos fazer um plebiscito, ouvir a população para entender se o melhor caminho é derrubar o elevado ou é você transformar o Minhocão num parque de acesso público. E eu me comprometo com a população que vive na região central, próximo ao Minhocão, que essa população terá mais voto, será mais ouvida nesse plebiscito. Independente de qual seja a decisão da população de São Paulo. E outra coisa, vamos falar uma verdade aqui, pausa aí. Essa argumentação de jogar para um plebiscito é uma imbecilidade, assim, é uma coisa de quem não quer se comprometer com uma posição. O gestor, você escolhe o cara, você escolhe um político para ele te dar uma resposta, muitas vezes, que possa ser impopular, mas que é o correto a ser feito. Esse é o papel do político, não é vou votar na Tabata para que ela vote, para que ela coloque as pessoas para votarem, para decidir uma decisão que deveria ser dela. Então, assim, que papinho mequetrefe. Vamos falar a verdade, o Minhocão não pode ser derrubado. Porque senão você vai criar um caos no trânsito de São Paulo. Você precisa primeiro resolver o problema de mobilidade, o problema de plano diretor, o problema de moradia, o problema de demanda de serviços e produtos. Aí você vai pensar no que você vai fazer com o Minhocão. O Minhocão não vai ser derrubado. Pode anotar o que eu tô falando. Vai lá. Do governo, eu vou me preparar junto com a CET, junto com todos os órgãos, para que a gente possa redesenhar o trânsito da região e garantir que a população não vai ser... Um comentário rápido. Um exemplo do que daria para fazer com o Minhocão é o que foi feito em Nova York, que é o Highline, né? Que é um parque que foi feito num elevado que tinha, onde tinha muitos prédios em volta, foi feito um parque lá, o Highline, né? Então não é uma alternativa de um hipster de esquerda. Sim. Não, é uma alternativa que você olha as melhores experiências que tem. Poderia ser feito algo parecido ali e que não prejudicaria o trânsito. Bora. Prejudicada. Eu aproveito a oportunidade para falar da importância de que a gente tenha mais espaços verdes na cidade. Eu tenho a alegria de já ter corrido, inclusive, no Minhocão, mas, de novo, toda vez que estou ali na Miguel Yunes, que estou perto da represa Billings, a gente não tem uma área para praticar atividade física. Você se depara, seja com uma boca de uso, seja com uma área mal iluminada, que está quebrada. Não é à toa que as pessoas estão adoecendo e não estão conseguindo se exercitar. Por isso que a gente tem um compromisso. Desculpa. Ela deu um péssimo exemplo. Ela falou que perto da represa Billings não tem lugar para você se exercitar. Desculpa, lá tem todos os defeitos do mundo. Mas lá tem lugar pra você se exercitar. Assim, você vê que ela realmente não conhece. Qualquer pessoa de São Paulo, vá ao redor ali da represa Billings. Tem todos os problemas. Problema de saneamento básico, problema de invasão de propriedade. Menos o problema de não ter lugar pra você se exercitar, velho. Vai lá. De fazer um investimento para que São Paulo seja uma cidade mais verde, mas também um compromisso da gente fazer isso começando pela periferia. Enquanto prefeita, vou cuidar de toda a cidade, mas a gente começa e a gente prioriza quem mais precisa, que são as periferias. 1 minuto, candidata. Bom, a questão do Minhocão vai ser decidida por plebiscito. Está completamente certo. E o que for decidido, a gente vai fazer. Agora, eu queria falar que realmente entra prefeito, sai prefeito, eles se preocupam com o centro, gente. E a gente precisa realmente olhar para a periferia. Eu quero uma avenida tão bonita, sim, como a Faria Lima, como a Henrique Schaumann, nas periferias da cidade. Por que a gente não pode ter isso, por exemplo, na Avenida Dona Belmira, no Grajaú? Por que a gente não pode ter isso nas nossas periferias espalhadas pela cidade? Então, o foco tem que ser esse mesmo. A gente precisa de avenidas onde as pessoas possam fazer exercício físico, possam andar de bicicleta, verdes, sem dúvida alguma. E é isso, essa é a nossa proposta, cuidar cada vez mais da periferia.
Nossa, assim, ruim, hein? Bem Fico feliz que a candidata tenha tanta concordância agora com o que eu estou trazendo, mas eu aproveito para pontuar uma coisa que a professora Lúcia França, que é minha candidata a vice, trouxe. O Marçal é tipo aquele aluno que só topa fazer prova com consulta. Não sei se vocês repararam. Ele só responde depois que o assessor vem falar no ouvido dele, ou só topa responder na rede social, porque com certeza tem uma equipe dando um Google. Então eu só queria deixar a reflexão, se a gente quer um prefeito que vai governar dando Google, porque não conhece a cidade, porque não tem experiência, porque não tem preparo. Gente, para rede social, para você ganhar dinheiro dando um showzinho, tudo isso pode ser muito bom. A irresponsabilidade, as mentiras, os crimes e por aí vai. Mas para cuidar de São Paulo, tem que ter bom trânsito, bom diálogo com o governador de São Paulo, Tarcísio, com o presidente Lula, com a Câmara de Vereadores, com o setor privado, tem que respeitar a imprensa, tem que respeitar a sociedade. Então, vamos lembrar que prefeito é quem cuida do nosso dia a dia.